Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conversas com o Universo, esse espaço no YouTube e no Spotify, para a gente falar sobre saúde, bem-estar, autoconhecimento, espiritualidade, tudo isso junto e misturado, e o que mais se requerer. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um presente que o universo me trouxe recentemente, a Aline Jäger, ela que é terapeuta multidimensional, uma pessoa que se dedica a difundir conhecimento, informação, expansão de consciência nas redes sociais. Inclusive, super recomendo que vocês sigam a Aline, ela produz conteúdo de muita qualidade, de maneira super clara, para a gente entender mais da nossa realidade, o que está por vir. Então, é com muito prazer que eu saúdo a tua presença aqui no podcast, Aline, tudo bem? Oi, Marcela, tudo ótimo. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra inenarrável estar aqui contigo hoje. É muito bom te ouvir. Então, é natural para mim te ter aqui no Conversas com o Universo. Então, fiquem conosco, porque a gente vai puxando fiozinhos aí, desenrolando muita coisa boa. Aline, eu te convidei para falar sobre multidimensionalidade, mas a gente vai para o início dessa conversa. Quem era a Aline antes de ter noção do que é a multidimensionalidade? Conta pra gente. Então, a Aline, antes da multidimensionalidade, era uma pessoa um pouco perdida. Eu acho que no próprio sentimento, na própria mente, né? Sempre fui uma pessoa muito racional, muito questionadora. Então, eu sempre ficava naquela tempestade mental, sabe? De por que disso, como aquilo, e ficava nessa angústia, nessa busca incessante por mais, não sabia onde procurar, como agir, enfim. Então era muito frustrante para mim acabar sendo eu. Então eu não me encaixava nos lugares com as pessoas que eu, né, costumava estar, não costumava casar ideias, era tudo muito conflitante para mim, porque uma coisa, um fato curioso, que desde pequenininha, desde criança, eu sempre acreditei, né, em seres de outras dimensões. Isso para mim nunca foi algo questionável. Engraçado, né? Porque a gente cresceu, nasceu numa sociedade muito regrada e toda, tipo, não fantasiosa, né? Sempre, claro, trazendo esses temas muito mais para o terror, né? Para os filmes de terror e para tudo mais. E eu não, aquilo não me comprava, sabe? Não soava verdadeiro para mim, por mais que, claro, por muito tempo a gente se deixa levar, a gente vai indo com o efeito manada, né? Mas dentro, claro, porque como antes eu não conseguia escutar o meu coração, né? Era muito mental, mental, mental. Então eu ia com o efeito manada, só que aquilo me falava lá em algum lugar do meu ser, falava, não dá certo isso, não faz sentido. Então eu acho que era isso, era esse incômodo, sabe? Era essa guerra do mental com o coração o tempo inteiro que me deixava atordoada. Então, esse tempo foi passando, e ali por volta dos meus 20 e poucos anos, 22, 23, eu tive o meu primeiro puxão de orelha, digamos assim, do universo, o meu primeiro despertar, a primeira fase, digamos assim, porque eu era uma pessoa bem rebelde, justamente porque eu não tinha essas respostas e eu era muito curiosa, sempre fui. Então eu tive a primeira fase ali, foi até numa virada de ano, né? Porque nada é por acaso, que uma pessoa simplesmente colocou o olho em mim numa festa que eu fui, que eu era, né, muito baladeira, então eu fui nessa festa sem querer ir, e essa pessoa colocou o olho em mim e falou para eu abrir a mão. E eu assim, né, eu sempre fui desconfiada, assim, né, daí eu vou abrir minha mão aqui. Quando eu abri a minha mão, ele botou um trevo de 4 folhas na palma da minha mão, e era um trevo de verdade, não era falso. E eu Nossa, no olhei meio de uma aquilo festa. dentro de uma festa, tipo assim, balada, tudo acontecendo ali, só que eu não tava num clima balada, sabe? Eu tava bem introspectiva, tudo mais. Enfim, isso aconteceu e eu comecei a conversar com essa pessoa e essa pessoa foi a primeira responsável, digamos assim, por abrir os meus olhos, sabe? É como se ele tivesse chegado ali tocado, assim, sabe? No terceiro olho e falou assim, ó, pronto, aqui
é o teu caminho, né? Esse aqui é o teu estado natural, por isso que tu tá tão angustiada procurando, 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 tu não acha, mas tá bem aqui diante dos teus olhos. Então, ali foi uma conversa bem longa com essa pessoa. Ele falou que o pai dele era astrólogo, que ele era isso, que ele era aquilo. E aí, pronto. Dali em diante, claro, a passos de formiga, eu fui entendendo um pouquinho mais aqui e ali. Eu fui muito parar no espiritismo, né? Porque o espiritismo respondia as perguntas básicas que eu tinha, não todas, mas, né, a maioria ali que a gente tem no início respondia e me satisfazia. Então, comprei, né, esse lado do espiritismo, fui galgando alguns passos ali dentro, até que foi em meados ali de 2017, 2018, eu comecei a frequentar daí um centro espírita que eu me identifiquei, então fui por muitos anos nele. Até que um dia eu cheguei até fazer o curso do ESD, né? Que tem que fazer para dar passes, né? Enfim, para ingressar lá dentro. Só que a caixa começou a ficar pequena, começou a não mais corresponder às dúvidas, às coisas que eu tinha. Então é como se eu estivesse ali batendo minha cabeça na caixa, né, na porta da caixa, assim, e eu falava, não, gente, tem mais coisa aqui. Eu sei que tem mais coisa, eu preciso expandir isso aqui. E foi quando eu, né, me despedi do grupo lá e falei, gente, eu preciso de novos, né, novos ares, novos conhecimentos e tudo mais. Eu agradeci muito porque aprendi muito com eles. Enfim, mas fui para novos mundos, né? Então foi ali em 2020 que foi pandemia, então eu acho que para a maioria das pessoas que eu conheço, assim, que hoje, né, se tornaram terapeutas ou que estão despertos, né, para essa nova, para essa nova não, né, sempre teve aí, mas para essa realidade que a gente tem, foi ali, né, foi na pandemia, porque a pandemia foi uma pausa, né, foi como se o mundo apertasse no pause e falasse assim, ó, tá, gente, agora ou não é, sabe? Tipo assim, vamos, dá tempo, vocês têm que acordar, vocês têm que fazer, multiplicar e tudo mais. Então ali eu entendi, eu sentei, né, e falei, o que que eu posso fazer por mim? Quem sou eu? O que que eu vim fazer aqui? E essas perguntas começaram a ecoar completamente na minha cabeça. Então, eu fiz, inicialmente foram cursos de autoconhecimento. Então, inteligência emocional, para conhecer meus sabotadores. Isso, gente, não é místico, tá? Isso é psicologia, isso é essas pesquisas que a gente faz, sabe? Que eu até tenho até hoje ali os resumos e tudo mais das resultados, né, que teve. E isso me fez abrir o olho para refletir muita coisa, por exemplo, do meu último emprego. No meu último emprego que eu tive, que foi a minha maior escola, assim, empresarial, que eu digo, eu tive muitos percalços por conta do meu próprio comportamento. Então, ali, com aquele curso que eu tinha feito, né, de autoconhecimento de inteligência emocional, eu vi o quanto eu era responsável pela minha própria vida, pelas minhas próprias consequências, né? Então, antes eu reclamava muito, ai, porque eu sou isso, porque eu não sou reconhecida, porque ninguém me valoriza. Mas e aí, colega, tu estava se valorizando? Né? Ah, Então eu pois é. comecei a falar assim, gente, peraí, que talvez seja eu a culpada, não é mesmo? E aí foi um baque, assim, de início me abalou muito, né? Porque eu acho que o início do despertar para qualquer pessoa é um baque, porque a gente não confronta só nós mesmos, a gente confronta um sistema também, né? Um controle externo aí que não está no nosso, né? No nosso controle. Então, me baqueou demais, assim, mas eu falei assim, não, agora uma vez que a gente olha para isso, não tem como desver, não tem como apagar o que a gente viu. Então, ali eu falei, não, então vamos lá, é daqui para frente que a gente vai e é sobre isso. Então, ali, por meados de 2022, foi 2022, por aí, 23, eu falei assim, eu tava em busca de algum curso, porque eu fiz o Reiki eu fiz em 2020, tá? Eu me formei em Reiki, né? Sou reikiana. Então eu fiz o Reiki, foi minha primeira ferramenta, porque como eu sempre fui uma pessoa empata,
O meu dom, a minha mediunidade é ser empata. E o que é um empata? É praticamente alguém que vai espelhar aqueles neurônios espelhos, sabe? Que é como se, eu vou bocejar aqui, tu vai bocejar aí. Então, o empata, ele faz isso com a energia da pessoa e dos ambientes que a gente frequenta. Então, eu, por muitos anos, sofri demais em ficar mal do nada, em não sei o que do nada, passar mal. E aí eu falava assim, gente, mas que problema que eu tenho, né? Porque no início a gente sempre acha que é problema, né? E aí eu fui indo atrás, fui pesquisando, fui indo, até que eu encontrei, né, um serzinho de luz na minha vida, que Aline, o nome dela também, ela é uma terapeuta também multidimensional e ela é aqui de Santa Maria. E ela, quando ela falou uma frase para mim, isso abriu um novo nível de consciência meu. Ela falou assim: vocês têm como curar o que ressoa, né, com as pessoas, com esses lugares. Vocês têm como se curar e vocês vão parar de ressoar com isso, né, com esse externo. E eu falei, perfeito, é isso que eu quero para mim. Então eu comecei nessa busca, então, de, né, de me autocurar, de ir atrás, né, do que fazia sentido para mim. Então eu entrei nesse alinhamento. Então depois que eu fiz o reiki já me ajudou, né, a estabilizar mais o meu campo, a minha energia, a conseguir trabalhar essas energias que estavam densas, que estavam paradas, consegui ajudar outras pessoas. Então, naquela época eu não cobrava, eu fazia tudo de graça, tudo de bom coração. Eu falava, não, vou atender todo mundo. Então, assim, foi Mas ótimo. o teu objetivo com aquela formação não era ser terapeuta naquele momento. Não, 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 jamais imaginaria. Era muito para mim, assim, sabe? Só que de quebra, as pessoas estavam precisando, e aí eu ia, tá, te ajudo, vem cá, eu vou fazer em ti. Fui até um amigo, fiz lá nele. E assim, não cobrava, porque para mim era uma coisa assim, cara, se eu faço para mim, eu posso fazer para os outros numa boa, sabe? Eu sempre gostei muito, né? Eu digo que a minha linguagem do amor é atos de serviço, né? Eu acho que para todo curador é atos de serviço, né? Então a gente gosta de ver o outro bem, feliz, enfim. Então o Reiki me ajudou nisso. No ano seguinte eu fiz Theta Healing, mas assim, ó, o Theta Healing eu entrei de paraquedas porque eu tava num período muito crítico meu de o que eu vim fazer aqui, sabe? Quem sou eu? Então eu caí lá de paraquedas e eu encontrei uma pessoa também muito maravilhosa e a gente vê, né, que o universo não dá ponto sem nó. Então, encontrei mais uma mentora minha. E assim eu fui caindo nos lugares e eu fui conhecendo as pessoas certas para me ajudar a trabalhar esse meu lado. Então, quando eu encontrei, depois disso, depois do Reiki, do Theta Healing, eu fui tomar um café com um amigo um dia de manhã e ele falou: Nossa, eu fui numa pessoa que eu acho que tu ia adorar. E ele relatou essa pessoa para mim e tal. Eu falei: Me passa o nome dela, o número dela. E ele me passou, eu fui na mesma semana, assim, e aí eu encontrei a minha terapeuta. Então, com ela eu faço ainda, né, 2 anos e meio de trabalho com ela. Então, foi ali nela, quando eu entrei no primeiro dia na sala dela, ela olhou para mim e falou assim: Tu já sabe o que tu veio fazer aqui, né? E aí eu, Uau! não, sei não, o que eu vim fazer aqui? Mas já sabendo do que era. Hum. Mas ali eu estava ainda num processo inicial, eu precisava curar muita coisa ainda em mim. Então eu tinha um problema de autorreconhecimento, né? Então esse lance de me provar, eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz de fazer as coisas. Então, isso era uma coisa desde criança. Desde criança eu sempre falava assim, eu decretava, né? Que eu digo que quando a gente afirma uma coisa com toda a convicção, a gente está decretando algo para o universo. E não era diferente, eu repetia, eu falei, eu quero ter um negócio meu do zero. Eu quero empreender, eu quero ter uma coisa minha do zero, eu não quero nada de ninguém, porque os meus pais têm empresa. A empresa tem 45 anos para mais. E eu trabalhei por muitos anos nessa empresa, só que eu nunca me sentia pertencente. Eu falava, isso aqui não é meu, não tem meu dedo, não tem minha identidade aqui, eu quero uma coisa minha. Então eu sempre fui muito birrenta nesse sentido. E aí, quando finalmente ali, né, no processo com essa minha terapeuta, a Cristine, eu falei para ela, não, porque eu não tô pronta, eu quero
meu negócio. E aí, até eu fazer o meu negócio, até dar certo o meu negócio, eu não sosseguei. Quando eu vi que eu fiz o meu negócio, que eu me provei, que eu falei assim, ó, pronto, querida, teu ego está satisfeito? É basicamente isso, né? Tá vendo como tu é capaz? Tá vendo como tu consegue? O que que tu conseguiu te provar aí? Tá tudo bem agora, tá? Respira, tá mais calminha? Então agora tu vai seguir o que tu veio fazer aqui, né? Não adianta mais tu fugir. Porque é assim, né? A gente fica tão desesperada querendo provar pro ego alguma coisa, que é para nós mesmos, né? Então eu tava ali perdida, então eu precisava desse tempo para me encontrar, para fazer essas reflexões, essas autoanálises, para daí eu entrar nos eixos, entendeu? Então, quando eu fui para um evento, eu já tinha feito, tá? A gente tá em 2024, eu já tô meio perdida nas datas, tá? Mas eu acho que foi início de 2023, tá? Ali em maio, eu fiz início de 2023, eu fiz o primeiro curso, que também caí de paraquedas, porque queria fazer um curso. E aí eu caí no curso do sistema arcturiano de cura multidimensional. Caí lá, eu falei assim, sei lá o que que eu tô fazendo aqui, mas eu acho que era para eu estar aqui. E aí Só conheci o. sentiu e foi. Aham, só fui com o fluxo, né? E aí lá eu conheci o Henrique Gasparetto. Ali eu falei assim, cara, parece que eu voltei para casa. Foi uma coisa muito surreal o que o curso despertou em mim, o que ele me trouxe. Então, ali acho que não, foram 4 dias, 2 finais de semana de curso. Foi online, mas foi ao vivo. E a cada meditação que a gente fazia, a cada iniciação nas geometrias sagradas que eu fazia, era como se fosse um abraço fraternal, um abraço de mãe. Eu falo de mãe porque mãe é o único amor incondicional que eu conheço hoje, tá? Então eu vou falar do meu ponto de vista. Mas foi ali que eu entendi o que era o amor incondicional, porque antes disso eu não tinha essa noção, né? Porque eu acho que a gente sabe o que é o amor, né? Acho que é muito fácil a gente ter amor por um pet, o amor por um filho, por uma mãe, um pai, um relacionamento, mas o amor incondicional é algo tão cristalino, tão puro, não tem como eu definir em palavras esse amor. Então, quando eu senti isso tocar o meu coração, eu chorava. Chorava, era um amor assim tão leve, tão puro que eu chorava, eu só sabia fazer isso. Então ali foi eu digo que foi a minha porta de entrada para o mundo dimensional, multidimensional. Ali foi ali em maio. Em julho, 1º de julho de 2023, eu tive um evento lá em São Paulo, que foi o Você é o Todo, lá da Kelren. E aí, quando a gente estava lá e tal, não sei o quê, eu conheci essa galera toda que eu já acompanhava ao vivo, né? Porque a maioria dos terapeutas estavam lá. Eu fui sozinha, eu fiz um bate e volta para São Paulo, tá? Era São Paulo, eu sou de Porto Alegre. Então, eu fiz esse bate e volta, eu fui no sábado de manhã e voltei no domingo de tarde, tá? Então, eu só fui para esse evento. E quem botou essa pulguinha atrás da minha orelha para eu ir nesse evento foi a minha terapeuta. Ela só falou assim um dia para mim, porque, né, tava em contenção de gastos e tal, aquela coisa. Ela falou assim: ó, se tu tiver a oportunidade, vai que tu acha uma passagem barata, vai nesse evento aqui. E aí tá bom. Aí um dia, pesquisando passagem, tava tipo assim, R$ 300 ida e volta para São Paulo. Nossa. Aí eu falei assim, o que vocês estão querendo me dizer, né? Será que é Aham. para eu ir? E aí eu fui, menina, foi ali nesse curso que foi a minha virada de chave, assim, para esse mundo das terapias, para ser terapeuta multidimensional. Porque eu fui lá, na minha concepção, eu fui como espectadora, mas eu fui trabalhar e eu não sabia. Eu só fui entender isso quando eu cheguei no hotel de noite antes de dormir. Então, era aquela coisa, eu já estava exercendo o meu papel antes de assumir esse papel. Já estava há muitos anos, né? Mas eu estava ali em negação, eu estava ali precisando, né, acertar outros ponteiros e tá tudo bem. Foi no meu tempo. Então lá eu conheci o Henrique presencialmente e tal, conheci outros terapeutas e eu falei, gente, e sabe quando
a gente se trata de igual para igual, não tinha aquela hierarquia, eles aqui ou aqui. Era como se a gente estivesse num chat, assim, tomando um cafezinho e eu achava aquilo tudo muito estranho, para mim tava tipo uma estranheza bizarra, assim. Até que eu subi em cima do palco para cumprimentar uma das palestrantes, que foi a Marise, e me chamou muita atenção ela, e eu não sei por quê, tá? Mas eu nunca tinha ouvido dela, falado dela. Eu botei o olho nela e falei assim: eu conheço essa pessoa de algum lugar. Tudo bem, no final da. Acabou lá, eu fui lá cumprimentar somente ela. Fui só nela, assim, reto, esperei ela atender o pessoal ali. Antes dela me atender, ela já estava com a mão nas minhas costas. Ela estava falando com as pessoas com a mão aqui nas minhas costas já. E eu fiz uma amizade muito especial no dia do evento, tá? Que é a Isis. E ela estava ali em cima do palco comigo, e a Isis era uma recém-desperta, né? Eu já estava há um tempinho já nessa, enfim, nesse caminhar. E aí a Isis estava do meu lado, ela ficou olhando aquela cena ali, né? Não entendendo muito bem. E quando a Marise olhou para mim, ela me deu um abraço e eu só falei para ela: muito obrigada pelo teu conhecimento, tudo, 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 tudo. E ela falou assim: foi muito bom te reencontrar novamente, né? E aí eu, aquela carinha de paisagem, assim, pois então, né? Não sei de onde é que a gente se conhece, mas eu falei: teu rosto me é familiar. E ela falou assim: tu dá aula no Astral, lá junto com a gente, com a nossa equipe. E Que nanana, e começou a sensacional. falar. E eu fiquei assim, ó. O que ela tá falando, gente? E eu nervosa, assim, e a Isis com o olho deste tamanho, né? Tipo, né? E ela falou assim: não, tu dá aula lá no Astral com a gente, numa outra sala, assim, assado, não sei o quê, mas talvez tu não lembre disso e tal. Deu, não lembro mesmo. Não lembro. E aí ela falou assim: tu vai receber uma ferramenta muito especial, mas não vai ser agora. E assim, ó, beijo e tchau. E fica E com eu essa fiquei informação. e dorme com essa, né? E eu fiquei, entendi. E fui-me embora, né? Claro, conversei ali depois na saída com outros terapeutas, muito queridos, assim, e fui embora. Naquele dia, para mim, assim, era como se eu tivesse em volta de uma bola de luz. Uma esfera muito potente, algo que me elevou, assim, a um nível que nem eu sei explicar. Então, ali eu falei assim, quando eu cheguei no hotel de noite, eu fui tomar banho, e no banho é que eu normalmente canalizo as mensagens, que vêm as informações, porque a água me conecta muito com o espiritual. Eu acho que para algumas pessoas também é assim, né? Para mim Mas também. porque a água, ela, nossa, ela, além de transmutar, ela tem esse poder de despertar também, né? Então, nesse banho foi muito louco, porque foi quando eu tive uma conversa com o meu eu superior. E na hora eu não sabia que era. Porque o que que eu fazia? Eu estava ali conversando, eu estava surtando. Por quê? Porque eu já sabia que eu não seguiria mais na minha carreira, né? Foi o ateliê que eu tinha acabado de abrir, investi uma grana e tudo mais. E ali eu já sabia que não ia para frente. Por quê? Porque eu tinha uma missão muito maior ali, né, para ser colocada em prova. E ali eu estava surtada, porque era o quê? Meu ego discutindo com o meu eu superior. Tipo, como assim? Porque agora, meu Deus do céu, eu tô nervosa porque eu investi esse dinheiro, eu não tenho mais dinheiro. Aí, e era ao mesmo tempo eu mesma me respondia: calma, respira. Tu sabe que tu não veio aqui para isso. E tu sabe que os bens materiais a gente resolve depois. Tu não vai estar nunca em desamparo. Tu nunca vai passar necessidade. Então, respira, calma, passo a passo. Só se concentra no que tu veio fazer. Então, quando eu Tu passou recebi isso. necessidade em algum momento? Não, né? Não, mas a Eles gente nunca nos tem. desamparam, né? Não, mas a gente tem um desespero, assim, ó, por controle, que é o ego, assim, desesperado. Então ali foi como se o meu eu superior entrasse em campo para dizer assim, ó, calma, né? O ego não tem vez aqui. Agora tu vai, né, vamos dizer assim, assumir o teu papel de adulto. E ali eu falei, então tá, beleza. Foi assim, ó, vou dizer assim, que foi a decisão mais difícil da minha vida, tá? Porque eu tinha muito na minha mão para abrir mão, digamos assim, mas foi a decisão mais fácil. Olha o paradoxo.
Foi a decisão mais fácil, por quê? Porque era uma decisão com o coração. Não era o meu ego tomando a decisão, era o meu coração tomando a decisão, era a minha missão de alma, a minha essência. E aí eu falei: "Tá tudo bem". Quando eu trouxe isso para o externo surtou, surtou, tipo, todo mundo surtado. "O que que tá acontecendo?" Ela enlouqueceu. "Ah, meu Deus do céu, nã Só que os poucos e bons que a gente tem do nosso lado, nem me questionaram, simplesmente falaram assim: "A gente já sabe. A gente já sabe, tu já dá sinais há muito tempo, isso já te acompanha há muito tempo". Então, assim, para quem é de verdade ali, nunca foi surpresa, porque já andava paralelamente, né. Então, assim, minha mãe, meu pai, foram pessoas que a minha mãe cantou a pedra uma semana antes de eu falar. Uma semana antes de eu tomar minha decisão, a minha mãe cantou a pedra, só para vocês terem uma noção. Ela eu ali, né, envolvida com os negócios do ateliê, assim, enlouquecida, e ela falou brincando, né, mas ela falou assim: "Por que que tu não larga tudo e vai ser terapeuta?" E aí eu fiquei muito braba na hora, eu falei assim: "Poxa, eu tô aqui e não sei o quê, e tu não tá levando em consideração, nã-nã-nã". E aí, uma semana depois, acredite, a minha mãe sempre foi bruxa, né, então assim, uma semana depois eu falei: "Mãe", ela falou assim: "Eu já sabia, não precisa nem falar mais nada". Coração de mãe, né? Coração de mãe. Então, assim, a minha isso é legal também trazer para cá, mas a minha mãe e o meu pai vieram ancorar a minha missão aqui. Então, eles junto comigo formam essa equipe, né, que a gente nunca tá sozinho, a gente nunca mesmo, tá, não só com o que a gente não vê, mas com o que a gente vê também, a gente vem estruturado para cá, né. Então a minha mãe e meu pai vieram em missão comigo justamente para dar o respaldo que eu iria precisar para essa minha fase, né, essa fase que eu ainda me encontro, mas principalmente lá no início, né, para não ficar sozinha e tudo mais, porque eu não tenho assim, vamos lá, minha família não é gigante, né, tem gente que tem 50, 60 membros na família. A minha família é enxuta, né, e eu, convivo só com meu pai e com a minha mãe. Então eles são a minha estrutura familiar, né, o meu tripé, digamos assim. Então ali para mim eu tinha tudo que eu precisava para dar esse passo, porque eu tinha um amparo deles, né, eu tinha o amor deles, que isso também faz muita diferença, e eu tinha o amparo e o amor dos meus amigos. Então assim, eu estava nem aí o que que fulano, ciclano, beltrano, externo ia achar. E acham até hoje, e eu falei assim: "Gente, tá tudo bem", porque, assim, ali eu tive que me despir do ego, porque se eu fosse dar ouvidos para ele, eu não tinha tomado esse passo, né, eu tinha ficado com o ateliê, tinha ficado com o meu status de empreendedora e nã por quê? Porque é mais fácil se encaixar no mundo, né, quando a gente não tem que confrontar isso. Mas eu tive que seguir o meu coração para eu ficar em paz. Né, para eu ter e eu também amo ajudar os outros, então isso era uma coisa que ia continuar paralelamente, né. Mas ali com o ateliê era 24 horas por dia, tá, era uma coisa que me puxava demais, eu estava sempre cansada, eu ia dormir tarde, acordava cedo, então assim, que horas que eu ia ter, sabe, para atender alguém numa mesa, para me atender, né, me deixar nos eixos, ia ser complicado. Então falaram, né: "Ou tu vai trabalhar de manhã e de tarde com o ateliê e de noite tu vai te botar para atender e para se também se auto, né, tratar e tudo mais, ou tu vai abrir mão de um". E aí eu tive que fazer essa escolha, mas Uhum. não me arrependo em nenhum momento, sou a pessoa mais feliz do mundo hoje em dia. Começou a contar a tua história, Aline, falando que tu era uma pessoa muito racional, muito mental. Total. E agora tu tá nos contando aqui que tu foi totalmente pelo teu coração. Como Sim. que tu fizeste essa transição? E eu te faço essa pergunta muito intencionalmente, tá? Porque chegam para mim muitas pessoas com esse relato. Eu não Uhum, consigo me conectar, eu queria me conectar com a espiritualidade, queria conectar com a minha intuição, mas eu não consigo ouvir meu coração, eu sou muito racional. Então uhum. conta pra gente a tua experiência, como que tu conseguiu sair dessa polaridade e encontrar um equilíbrio? Porque a Perfeito. gente não precisa ir para outra polaridade, né, Aline? Não precisa Não, sair do mental para o coração. Não é Não, assim então, que eu funciona. falei comentei isso hoje, inclusive, num stories que eu fiz, porque
a gente tem as polaridades, né? Então, claro, existe ali, mas a moral que a gente tem que tentar encontrar é o caminho do meio, que é esse centro, né? Que é muito difícil, não é uma coisa do dia para noite, já vou avisando. Mas assim, eu tinha, né, muito esse cerne mental, ainda tenho, tá? Não vou dizer para vocês que tá tudo mil maravilhas, às vezes bate forte aqui, né, o mental, e eu tenho ferramentas para acalmar ele, sossegar o facho e tal, mas não quer dizer que vocês vão estar, uma vez conseguir é para sempre. Não, a gente é humano, né? Então essas coisas vão acontecer. Mas eu acho que assim, esse fato era como se eu estivesse dentro de uma casca. Então, aos pouquinhos eu fui tirando, né? Camada por camada, até eu encontrar esse meio, né? Esse centro. Porque não foi algo assim, sabe, Marcela, de 2, 3 anos, foi algo de tipo 10, 15. Para mim, tá? Isso é muito particular, não tô dizendo que para vocês vai ser isso também, mas eu quis muito. É o querer, sabe? É a tua intenção que vai também ditar muito, né, as regras do jogo. Então, a minha intenção era: eu quero melhorar, eu quero poder ajudar os outros, eu quero me ajudar, né? Claro, me ajudar em primeiro lugar, porque senão eu não consigo ajudar o outro. Então eu tinha muito essa força de vontade, sabe? Então eu comecei a estudar. Eu acho que o autoconhecimento, tá? Quando eu falei para vocês aqui, de me descobrir lá, de saber os meus sabotadores, estudar o meu ego, como é que o meu ego sofria, entendeu? Tipo, o que que dava gatilho nele para ele vir para frente e me defender? Essas coisas foram me moldando, né? Elas foram me ajudando a ficar menos na defensiva e entender mais o meu estilo de vida, como eu me comportava com as pessoas no meu externo, porque tudo é espelho, né? A gente está aqui olhando para o outro, se olhando. Então, quando eu olhava e tinha uma reatividade, alguma coisa negativa, eu parava e pensava: opa, por que que eu tô me sentindo assim, sabe? O que que tá pegando aqui dentro? E tu é obrigado a olhar para o coração, porque tu tá sentindo as tuas emoções, seus sentimentos. Então, foi um processo. É um processo e continua sendo um processo. Mas ali com os arcturianos, foi algo surreal, eu acho que me ajudou e muito ter me conectado com eles, porque eles é como se tivessem aberto uma porta gigantesca, que esse coração se expandiu a níveis, né, multidimensionais. Então foi como se eu tivesse, assim, entendido esse sentimento, que até então eu só tinha ouvido falar e não entendia na prática. Então, quando eu senti isso, foi como se tivesse aflorado. Então, eu só consegui dar continuidade com as minhas terapias, com essa carreira, depois que eu entendi o que era o amor incondicional. Porque sem isso, como é que eu vou pregar isso para os outros? Se eu nunca experienciei, né? Porque eu acho que assim, eu não sou mãe, mas tu pode me falar. Eu acho que é quando a gente descobre esse amor incondicional por um filho, né? Que é uma coisa imensurável, é uma coisa que transcende. Então, como é que eu ia saber o que que era amor incondicional se eu nunca tinha sido mãe, né? Então, eu pensei assim, sei ainda dizer para você se é igual, tá? Não sou mãe ainda, mas eu acho que é algo parecido, tá? Porque é um amor que é, é isso, sabe? As mães não conseguem explicar o amor pelos filhos, e eu sinto a mesma coisa quando eu vou falar sobre essa família que eu fui inserida, sabe? Essa família cósmica que eu reencontrei, né? Que a minha origem é de lá, então foi uma coisa surreal. Eu sempre olhava para cima e ficava: por que que eu tenho tanta conexão com o céu? Por que que eu sinto tanta saudade de algo que eu não sei do que é, sabe? Então a gente tem era essa coisa do não pertencer a lugar nenhum. Então, isso tudo foi sanado em um curso, sabe? Esse sentimento todo foi aliviado, foi tipo assim: calma, estamos aqui, tá tudo bem, estamos juntos, né? E não importa a dimensão, a gente consegue se conectar. Então, para mim, foi isso, foi um processo, mas que é muito gratificante olhar para trás e ver que
tem solução. Então, calma, gente, tem solução. Eu acho que tu tocaste também num ponto essencial, né, Aline, que é o amor incondicional. Mesmo eu tendo essa experiência da maternidade, né, o Nicolas hoje tem 9 anos, e é realmente um amor difícil de explicar, né, e eu tento às vezes explicar para ele, a gente faz uma brincadeira assim, qual o tamanho do teu amor por mim? E daí a gente fala, tantos universos, né, tipo assim, é imenso, não tem limite, sabe? Não tem Sim, fim esse amor, não dá para colocar numa unidade de medida. E eu sempre digo para ele assim, ó, que independente do que aconteça entre nós, independente do que ele faça ou deixe de fazer, eu sempre vou amar ele do mesmo jeito. perfeito. E eu acho que foi a descrição mais próxima que eu consegui fazer do amor incondicional. Mas eu, Marcela, quando tive esse tipo de experiência, de sentir o amor vindo desses seres, eu fiquei sem chão também, né? A gente fica assim, derrete, né, Aline? A gente derrete. Porque tem muito assim, já que tu falou do ego também, né, Aline? Como a gente foi criado para pensar que a gente é pequeno, que a gente não merece. Sim. Então, quando a gente tem esse contato e recebe esse amor, a gente fica sem chão. Como assim? Vocês que estão aí num outro plano, mas né, gostam de mim assim, desse jeito? Não é Uhum. possível, né? É. E Mas a a gente gente se tem, eles coloca, realmente nos amam, né? e a gente se coloca muito como, claro, somos imperfeitos, né? Mas eu acho que a gente se menospreza, a gente se diminui demais, a gente se machuca, a gente é como se a gente se automutilasse, sabe, com esses pensamentos, essas palavras que a gente direciona para nós mesmos, sabe? Então, ai, quem sou eu para falar com Deus? Quem sou eu para pedir algo para Jesus? Então, quando a gente entender e quando a gente sair dessa posição de coitadinhos, de vítimas, de pequenos, é aí que o ser humano vai despertar o real poder dele, né? Então, é essa coisa de tipo, cara, assume o teu poder, assume o que tu veio fazer aqui. E todo mundo que tá aqui nos ouvindo, todo mundo que mora nesse planeta tem uma missão aqui. Claro que a gente tem uma missão, vamos dizer assim, comunitária, né, no geral, mas cada um tem a sua pessoal aqui. Então, as pessoas não se acham dignas, não se acham especiais, né? Porque foram condicionadas uma vida inteira a se apequenar. E isso é muito triste, né? Mas quando a gente descobre isso, eu acho que, claro, a primeira etapa do despertar é o desespero, é a revolta, é tu querer que tudo vá para os ares, de que ai, todo mundo mentiu, isso tudo é uma mentira, eu fui enganado. Faz parte também, tá, gente? Muito já passamos por isso e tá tudo bem vocês passarem também, não se culpem por isso. Mas o que vem depois é muito mais interessante. Vale a pena passar pelo caos, porque depois do caos vem a ordem, né? Todo caos precede uma ordem. Então, é preciso, é necessário, assim como essa transição planetária que a gente está fazendo de dimensões, é necessário o caos vir. É necessário, porque todo mundo está falando, né? Não, vocês estão mentindo. Porque imagina se vocês estão falando que a quinta dimensão tá aí batendo na porta, mas o planeta só tá piorando. E aí é que tá. Precisa ter a desordem para vir a ordem depois, porque vamos lá, né? Sem querer falar nada aqui, mas a gente também não ajudou muito nesse processo, né, da nova Terra. A gente muito mais retardou este processo do que ajudou isso acontecer, né? O que a gente teve foi uma segunda chance. Não era nem para a gente estar aqui mais. Então, assim, porque nós estamos, né? Aí a gente entraria num assunto muito mais profundo e muito mais longo que a gente não vai entrar aqui. Mas a gente já passou por 5 grandes extinções de espécie, né? A gente poderia passar por outra tranquilamente, porque a gente não fez o dever de casa. Mas a gente está aqui firme e forte, a gente está mantendo as estruturas. Então, assim, eu confio. Não sei, né? Se Eu eu confio. acho que tem mais gente que confia também, mas eu confio que vai dar certo. Então, assim, a gente precisa manter, claro, que esses vídeos teus, Marcela, cheguem e expandam para cada vez mais pessoas,
que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai expandir ainda mais. Mas a gente tem que levar isso para cada vez mais pessoas, né? A gente tem que falar sobre esses assuntos, tudo que é importante para a nossa evolução tem que ser abordado, porque tem muita gente dormindo ainda, muita gente inconsciente do que está acontecendo, mas está sentindo os efeitos igual, entendeu? Só vai culpar o externo, vai culpar, sei lá, o efeito estufa, vai culpar isso. Não estou dizendo que não exista, gente, mas falta olhar para o micro, sabe? E não culpar só o macro, falta a gente olhar para si mesmo. Então, no momento que a gente for se autotrabalhando, se autocurando e pós isso ajudar o próximo, porque não se trata só de nós mesmos, a gente tem um coletivo também, a gente vai conseguir mudar o mundo, mas não se muda o mundo assim, hoje eu acordei e vou lá mudar o mundo. Não é assim. A gente precisa ter muita calma nesse coração, porque isso aí é obra do ego. A gente precisa primeiro olhar para si, o que eu posso mudar aqui que vai refletir lá fora, né? Porque, vamos lá, se todo mundo tá aqui, ninguém é santo. Todo mundo veio trabalhar alguma coisa. Alguma não, né? Várias. Várias. Agora, eu Mas é quero, basicamente isso. falando em conceitos, né? Falamos do amor incondicional. Vamos falar de multidimensionalidade, né? Eu costumo dizer, assim, Aline, para as pessoas começarem a entender que nós somos seres multidimensionais. Aí as pessoas ficam olhando, tá, mas o que é isso, né? Aí eu começo a falar dos nossos corpos sutis, dos nossos chakras, para dizer que nós não somos só esse corpinho físico aqui. Nós Uhum. estamos nesse corpinho físico, ele faz parte da É nossa um veículo, experiência, né? é um veículo, mas nós não somos esse corpo, né? Nós temos Uhum. vários outros corpos, mas nós também temos dimensões de consciência, que não são lugares, né? Sim. Isso é o mais difícil de explicar, né? Eu não sei como é que tu entende isso, Aline, mas eu não gosto, por exemplo, de falar, me referir, eu sei que todo mundo fala assim, mas os arcturianos, pleiadianos, sirianos, andromedanos, eu não gosto de me referir a eles como extraterrestres, né? Porque Não. tem muito julgamento em cima desse nome, né? É, ET, sim. extraterrestre, tem toda uma construção de imagem aí de vão invadir a Terra, vão nos dominar, e isso é a última Aham. coisa que eles querem fazer, né? Eles querem nos auxiliar, eles nos amam incondicionalmente. Então, eu sempre digo assim que eles estão em outra dimensão de consciência, como Uhum. se fosse uma realidade paralela, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu entendimento sobre isso. Sim. Não, então, porque tem coisas assim que quando a gente vai entendendo, vai facilitando um pouco mais, né? Mas se a gente começar a entender que passado, presente e futuro não existem, e é uma coisa meio impactante para se falar, mas quando a gente começa a entender o tempo, que o tempo só é linear aqui para gente na terceira dimensão, que é justamente para a gente se coordenar em alguma coisa, a gente vai começar a entender que essas linhas de tempo acontecem simultaneamente. Tudo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente. Então, são linhas que a gente vai acessando. Por exemplo, ali em 2010, a gente estava indo para uma linha do tempo de autodestruição. A gente tinha esse caminho que a gente estava galgando aqui, com todas as atrocidades que a gente vinha plantando e tudo mais, porque é assim, né? A gente plantou, colheu. Então, a humanidade já não vinha bem há muito tempo, já, e não preciso nem explicar, vocês sabem um pouco de história, né? E aí deram um ultimato para gente, né? E quem interferiu nesse plano, inclusive, foi o nosso grande, né? Cristo aí planetário, que foi Jesus. Então, ele, né, claro, teve uma reunião, um conselho em volta disso, com vários seres e mestres, enfim. E ele bateu o martelo e falou assim: não, eu acho que eles merecem, né, uma chance e tal, assim, assado. Também tem aquele documentário, né, da Data Limite, né, do Chico Xavier, tarará. Então, que explica muitas coisas. Então, a gente conseguiu, com esse grupo, porque lá em 2012, que foi quando a gente começou, a gente trocou da era de aquário para a era de peixes, que isso é uma troca que acontece de 12 em 12 mil anos. Eu estou arredondando, tá, gente? Mas não é redondo assim. Então, quando a gente passou
desse período, a gente adentrou num cinturão de fótons, tá? Isso eu explico muito bem numa série que eu fiz de 3 episódios da transição planetária. Então, assim, quando a gente adentrou nesse cinturão de fótons, quer dizer que a gente começou a receber uma enxurrada de luz, porque, né, a nossa órbita foi fazendo a volta, e como é um período muito distante, quando a gente adentrou nesse período que tem uma incidência de fótons, uma irradiação de luz muito maior do nosso Sol central, né, que não é o nosso Sol que a gente conhece aqui, é o Sol de Alcione, a gente começou a pegar essas incidências tão fortes que a gente adentrou numa era de luz, digamos assim, né? Então ali a gente teve, em 2012, teve uma onda a primeira e mais importante onda de despertar em massa. Então, para quem acha que foi só ali 2019 e 20, não. Lá em 2012, 2011 já começou esse trabalho muito forte, que foi quando a gente virou a linha do tempo, a gente virou esse jogo para nós, né? Não, vamos tocar aqui que a gente vai conseguir. Então, as linhas do tempo acontecem dessa maneira. A gente está toda hora cocriando o nosso futuro. Hoje a gente está cocriando o nosso futuro daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a um ano. Então, a multidimensionalidade, para mim, ela acontece aqui e agora. Ela não tem esse negócio de tempo. Então, para mim, ela é muito presente, atual. E essa forma de se explicar também, né, Marcela, que tu falou das dimensões, né? Claro, falamos dos corpos sutis também, que nós temos 7 corpos sutis, que a gente trabalha muito nas mesas multidimensionais, então é ali que rola as limpezas, as curas, os destravamentos, realinhamento, né, nesses campos aí. Mas as dimensões é muito mais difícil da gente explicar, porque realmente, que nem tu falou, não é um lugar, né, é uma faixa frequencial, é uma vibração. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está voltando para casa. A gente está o quê? Elevando o nosso padrão vibracional. Como que a gente faz isso? Justamente o que a gente está fazendo aqui. Se você está aqui assistindo isso, né, o canal da Marcela, se você está lá no meu Instagram vendo os meus conteúdos, se você vai em busca de se autoconhecer, se você está indo ajudar o próximo, você já está elevando a sua frequência. Você está se conectando com essas faixas que são superiores, digamos assim, né, de vibração. Então a gente veio justamente para a gente, claro, se autotrabalhar, né, no sentido de aprender. Aqui todo mundo é professor, tá? A Marcela é minha professora, eu sou professora da Marcela, porque a gente troca, a gente faz essa troca de comunicação, de amor, essa troca de conhecimento, essa troca de verdades, né? Cada uma com a sua verdade, mas a gente tem essa troca. Então, isso aqui é o que a gente veio fazer. Então, tem muita gente que tem bode de pessoas, né? E tem muitas pessoas que falam, eu prefiro, né, animais do que pessoas, só que alto lá, gente. Alto lá, porque vocês trocam diariamente com pessoas. Se você tem uma empresa, você depende de pessoas. Se você tem um trabalho autônomo, você depende de pessoas. Se você tem um relacionamento, você depende de uma pessoa, no sentido de depender, tá? De trocar, você não tá sozinho aqui, né? Se fosse para ser assim, ia ser só o quê? Você e os animais, aí não ia ter a sua espécie. Então, é isso, a gente veio trabalhar os relacionamentos, né, em diversos graus, em diversos níveis. Então, é dessa forma que eu enxergo. Eu acho que a gente está galgando, né, uma elevação de vibração para que a gente se adapte, principalmente nessa nova que a gente vai sintonizar, que é a quinta dimensão. Então, para a gente chegar nessa quinta dimensão, que estima-se aí que tem mais um chão pela frente, tá, gente? Não vai ser agora, mas vai ser ali para 2050, 2060, tudo vai depender muito do que a gente vai plantar hoje, tá? Não, nada tá com martelo batido aí, a gente não pode falar que a guerra está ganha, né? Mas eu tenho fé que isso vai acontecer da melhor maneira possível, porque a gente está muito bem amparado. Esses seres, eles vêm aqui para nos ajudar de coração, porque um dia eles já estiveram aqui também.
Aqui eu digo na nossa situação, né, não aqui no planeta Terra. Mas eles já passaram por uma transição planetária, já passaram por uma transição multidimensional, então eles se solidarizaram com a gente, porque eles também aprendem com isso, né, eles dividindo o que eles sabem, dividindo as emoções dele, as tecnologias que eles têm. Quando eles fazem isso com a gente, eles também estão se iluminando, eles também estão, né, elevando-se na frequência do universo. Então, todo mundo ganha. O universo é troca. Aí vamos falar do tempo Terra, né? 24 horas por dia. Não tem essa. A gente está sempre trocando algo, né, com alguém. Então, é basicamente isso. Eu falo muito sobre o equilíbrio entre dar e receber, né, Aline? Como isso é importante no nosso processo de autoconhecimento, para que a gente fique em paz, para que a gente fique Uhum, equilibrado, né, espiritualmente falando. Como é importante a gente começar a olhar nos nossos processos de autoconhecimento para isso, né? Eu estou dando na mesma medida que eu recebo, eu estou recebendo na mesma medida que eu dou, né? Para a gente não gerar nenhum desequilíbrio aí, para nenhuma das partes. E olhando para esses seres que estão numa outra dimensão de consciência, a gente consegue ter com muita clareza a importância disso, né? Dessas trocas, como tu vem dizendo. Porque uhum, isso também tem, voltando para a questão da nossa pequenez, da nossa sensação de que somos muito pequenos, né? Muita gente pode nos ouvir dizer assim, tá, mas então por que um ser de quinta, sexta, décima segunda dimensão vai vir aqui para a terceira para ajudar a gente? Porque a gente ainda não compreendeu o que é o amor incondicional, porque a é, gente não compreendeu que eles têm um conceito de unidade, né, Aline? exatamente. Justamente por isso. Eles vão crescer também, nos ajudando, e vão Uhum, colaborar com o todo. Que acho que é essa isso, questão da unidade é chave também nesse contexto de é. transição planetária, né? Isso que tu tocou é muito importante, porque a gente aqui é dual, né? A gente aqui é que nem tu falou, polarizado. Então, assim, a gente vai ver até ali na frente logo tem eleições, vai vir a polarização com força de novo. É mais um episódio aí na vida do ser humano. Mas é bom salientar que na quinta dimensão não existe dualidade, existe a unidade, que nem tu falaste. Então, esses seres, eles já transcenderam o ego, transcenderam, porque dualidade é coisa do ego também, gente. É querer escolher um lado e defender com unhas e dentes que isso aqui tá certo. Então, é isso, sabe? Lá para eles é a unicidade, né, que a gente fala, e é a vibração do amor, desse amor incondicional, né? Eles já transcenderam essas coisas, eles vivem hoje em paz entre eles, né? Enfim, não só eles, mas entre as outras raças, entre os outros seres que existem, eles cooperam, eles trabalham em conjunto, né? Justamente para amparar, né? E a gente acha que é só nós aqui que estamos passando por uma transição planetária, por quê? Porque a gente só olha para o nosso umbigo, mas a gente não pode esquecer que isso está acontecendo em outros lugares, em outros planetas também, sabe? Então é um conjunto da obra, porque a gente acha que assim, só o planeta Terra. Não, a gente tem conhecimento daqui, né? Realmente é onde a gente tem mais informação. Mas é todo o nosso sistema solar passando, né? Subindo essa uma oitava nessa escala energética que a gente fala. Então, é todo né, esse nosso sistema solar passando junto conosco, né? Essa transição planetária. Então, porque muita gente fala só do planeta Terra, né? Mas tem os outros planetas também que estão fazendo essa movimentação. E os outros seres ajudando também, todo mundo no mesmo barco, né? Aliás, né, tu tocasse em outro ponto que me fez refletir, que às vezes as pessoas me perguntam assim, tá, mas por que que a humanidade ainda não encontrou vida fora da Terra? É uma baita pergunta, né? Ah, baita pergunta. Bom, Como é aí eu que eu entro. entendo, tá? É a Uhum, questão da terceira dimensão, né? Porque outro conceito, assim, que para mim foi muito, explodiu a minha cabeça, né, e que é difícil de entender, são os povos intraterrenos também, né? Eu sempre digo assim, gente, se a gente pegar uma máquina super tecnológica e cavar, a gente não vai encontrar eles, porque eles estão em outra dimensão, exatamente. é outra Eu ia falar sobre isso. frequência, né? Outra frequência, é.
Por isso, né, a gente, já me perguntaram algumas vezes também: "Ah, mas por que a gente não por que eles não aparecem aqui? Por que que a gente não vê? Por que a gente não tem contato? Por que só algumas pessoas veem?". Então, assim, vamos lá, né, gente, a gente não precisa ter todo esse conhecimento, por exemplo, que eu tenho, que a Marcela tem, que um terapeuta tem, pra gente sintonizar numa quinta dimensão, pra gente vibrar alto, tá. Porque eu acho que, assim, ia ser muito injusto, né, a gente ter que ter acesso a um conhecimento para você vibrar, e tá, sei lá, a salvo, né, conseguir fazer essa transição planetária. Eu acharia bem injusto, né, para começo de conversa. Mas a gente consegue ver pessoas genuinamente lindas de coração trabalhando, ajudando o outro, cara, tirando da própria boca para dar para um outro, gente que não tem, né, gente que é muito humilde, muito, enfim, a gente vê esses atos de amor, de bravura, sabe, a todo momento. Aí, quem falar que não tá vendo esses atos, gente, cuidado com a vibração de vocês, porque a gente só enxerga o que a gente sintoniza. Então eu, de um tempo para cá, comecei a ver isso muito absurdamente, né. E tem gente que só tá vendo guerra, destruição, morte, catástrofe, e não que não esteja acontecendo, não vamos, né, fazer aqui a egípcia, mas gente, é sintonização. Escolham o que vocês querem sintonizar, o que vocês querem consumir, né, não é ignorar que está acontecendo, a gente sabe que está acontecendo, mas você vai ajudar de alguma forma a saber, consumindo aquele tipo de conteúdo, dando mais força para que isso aconteça? Eu acho que não, sabe. Então, como é que eu, Aline, posso ajudar, né, para que essa vibração se reverta? Como é que eu aqui desse lado posso ajudar, por exemplo, as queimadas que estão acontecendo, né, se eu não posso ir lá apagar, né, então se eu não tenho um avião para ir lá botar água em cima e tudo mais. Então, o que que eu posso fazer daqui? O que que vai ajudar? Poxa, eu posso fazer uma mesa, eu posso fazer todas as noites orações, eu posso, cara, tem muita coisa pra gente fazer, sabe. Eu posso, que nem o Pava falou esses dias, eu posso plantar uma árvore. Faça a sua parte, sabe, mas, ficar consumindo esse tipo de notícia, esse tipo de conteúdo, ficar dando palco para esse tipo de coisa, a não ser, assim, que você seja uma pessoa, que tem um número, estratosférico de seguidores, de um alcance muito, né, profundo, e você vai impactar as pessoas falando sobre isso. Se você é um comunicador, sabe? Que nem, por exemplo, eu divulguei o Alok, né, falando, dando toda uma explicação, assim, uma aula ele deu, né, falando sobre as queimadas, tudo mais. Então, poxa, use para isso, para a gente ver como sempre tem 2 lados, né. Então, assim, equilíbrio, gente, equilíbrio. Quer assistir uma matéria? Acessa a matéria, vai lá, se informa, mas precisa olhar todos os dias? Precisa ficar sofrendo, puxando essa energia para baixo? Eu acho que não. Então vai muito de pessoa para pessoa isso, mas eu acho que é isso que você pode fazer, contribui para um todo, né, porque tudo que a gente faz individualmente reflete no todo, no universo, entendeu? Porque todos nós estamos interconectados, é tudo, pensem assim, é tudo uma grande teia de aranha. Vamos lá, a teia de aranha, ela tem que partir de um ponto, né? Esse ponto é o tudo que é Deus, esse ponto. Vai tecendo aqui, ó, tecendo, vai. Só que a Marcela tá aqui e a Aline tá aqui embaixo. Mas a gente se conecta em algum ponto da vida, em algum momento. Então imagina, a Marcela faz uma coisa aqui nesse ponto, ela vai começar a propagar para as pessoas que estão perto dela, e vai indo, e tudo isso é muito, vamos dizer assim, sinergético, né, tem essa sinergia em volta. Então, muito cuidado, né, com o que a gente anda consumindo, ouvindo, falando, pensando, porque isso reflete num todo. Então, hoje até o pessoal estava meio assustado aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com as chuvas, e realmente eu entendo porque a gente acabou de passar né, um trauma horroroso aí em maio. Só que, gente, não adianta a gente ficar aqui puxando essa vibração para baixo, né? Vamos reverter, vamos dar esse tiro pro outro lado, para cima, sabe? Por mais difícil que seja, né? Porque a gente sabe que o mental ele domina, né? Ele é muito forte nas pessoas.
Mas eu acho que é isso, essa transição, sabe? Entre coração e mental, esse equilíbrio. É necessário, a gente vai tendo ali as cartas na manga. Eu fiz muito isso com terapia, tá, gente? Muito. A terapia, assim, ela abriu 1 milhão de portas para mim e todas elas foram muito bem acessadas para esse tipo de coisa. Essa questão também, eu volto de novo para o eu não sou importante, eu não sou essencial, eu não sou especial, né? Porque como a Sim. gente vive num mundo de dualidade, numa dimensão de dualidade, a gente entende o que é sobre especial. Especial é que é diferente dos outros, né? Uhum. Então, se eu sou especial, muitas outras pessoas não podem ser especiais. Mas É, quando a gente vai para o olhar de um arcturiano, por exemplo, né, que vibra no amor, que, que, que assume como uma verdade a unicidade, para ele todos são especiais, exato. não é? Então, o que eu faço tem muito valor. O que eu faço individualmente tem um impacto gigantesco. A minha oração sincera, com intenção amorosa, vai reverberar de uma maneira incrível, né, Aline? Acho que é Uhum. muito importante a gente trazer aqui também para a nossa conversa, né, sobre multidimensionalidade. A gente transita por essas dimensões, né? O efeito do que a gente pensa, fala, sente, reverbera pelas dimensões. Importante a gente ter, né, essa noção de que a realidade é muito Muito. maior. E a E gente é muito maior, né? e o quanto a gente não valoriza, né, as pequenas coisas, porque a gente acha assim, ó, tudo foi criado, né? Tudo foi criado por ele, pelo Criador. E aí a gente vai lá e a gente quer erradicar a espécie das abelhas. A gente vai lá e não, porque a abelha não serve para nada, porque eu não gosto de abelha, porque a abelha pica, dói e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai lá e mata todas as abelhas do mundo. Vocês entendem o impacto que tem exilar todas as abelhas do mundo? Vocês entendem que tipo é um efeito cascata e que este pequeno ato, porque né, tem pessoas que enxergam isso como um pequeno ato, esse pequeno ato destruiria a nossa flora, a nossa fauna, impactaria até nos animais. Então, assim, tem aquele filme Efeito Borboleta, né? Que é um pequeno, uma coisinha aqui que a gente faz, reverbera lá do outro lado numa coisa gigantesca. Porque a gente não tem essa noção. A gente acha que é insignificante, a gente acha que não tem porquê, né? Tipo assim, por exemplo, as pessoas acham, né? Que, porque é um lixeiro, não tem relevância nenhuma. Gente, eles fazem talvez um dos trabalhos mais importantes que tem, né? Que é reciclagem, que é lá tirar o teu lixinho que tu produz todo santo dia, que não é pouco. Então, olha o trabalho dessas pessoas. Por que que a gente menospreza e a gente dá, né, tanto valor lá para um diploma de sei lá o quê, e a gente inferioriza essas pessoas, essas classes, ou até mesmo os animais, os insetos. Quando a gente entender que tudo é um só, que tudo é de igual para igual, que todo mundo veio do mesmo Criador, que a gente tem isso dentro de nós, inclusive dos seres, né? Dos animais, das plantas, dos minerais. Aí a gente entende o jogo, aí a gente começa a entrar na vibe dos três, né? Que eu falo muito desses três sentimentos aí da nova era, que é o amor incondicional, o respeito, que é uma coisa que está faltando muito, né? E a compaixão. A compaixão pelo outro, de fazer pelo outro, de servir, né? E o respeito, porque, poxa, a gente não vê isso acontecer. Isso é gritante, principalmente em rede social, que é terra de ninguém, que todo mundo tá ali atrás de um celular, um computador falando que bem entende, porque tá protegido, mas não tem, sabe? Não, e aí, porque eu falo, porque eu posso me expressar, não tem censura. Só que as pessoas, elas não estão entendendo o cerne dessa questão toda, sabe? Que é o respeito. Tá, mas espera aí, só porque tu pensa isso, tu tem que externalizar, tu tem que, né, botar pra fora, vomitar em cima das pessoas, tudo que passa pela tua cabeça. Gente, não ia ter mais mundo se todo mundo fizesse isso, né? Se não tivesse um pingo de discernimento, de centramento e lá
né? Não vou discutir, porque essa briga não é minha. Então, assim, é isso que está faltando hoje, essa autoanálise, essa reflexão entre as pessoas. E isso a terapia ajuda muito, porque a terapia ela nos coloca de volta, sabe? É como se tu estivesse lá discutindo e gesticulando e querendo ir para briga, e é como se alguém te pegasse pelos ombros, senta nessa cadeirinha aqui, agora tu vai respirar e tu vai olhar para si mesmo. Bota um espelho na frente da pessoa e fala assim: agora tu vai aí te escutar, vai ouvir tudo que tu tá falando pro outro, vê se não reflete aí dentro, vê se não dói aí dentro. E é isso que tinha, essa era a lição de casa que tinha que ser feita para todo mundo, entendeu? Mas basicamente é isso. Todo mundo deveria fazer terapia, né? O mundo ideal é aquele em que todos se dispõem a olhar para si. Era Claro que assim. isso não é um processo fácil, né, Aline? Como tu disseste, né? 10, 15 anos, é um processo, e é um processo que eu acho que nunca vai acabar. Não. Eu lembro que um dia eu li um texto canalizado até dos arcturianos, de um coletivo arcturiano, e eles disseram: vocês acham que a gente parou de se trabalhar? Não, a gente continua trabalhando, a gente continua. É uma expansão sem fim, né? Então, quanto antes, você que está nos ouvindo aí, quanto antes você começar, melhor para você. Você só tem a ganhar. Tem que ter coragem de botar dedo em algumas feridas? Tem que, né, Aline? Mas vale a pena? Não vale? Vale. Vale a Depois vale cada segundo, assim, a gente aí que entra essa harmonização, né? Que eu tanto falo aqui com as mesas que eu faço, que é justamente trazer essa harmonização para o campo, para a vida, né? É sintonizar o que faz sentido, o que não faz, o que eu posso me despedir para adentrar nesse novo nível, para adentrar nessa nova fase que tá por vir, porque eu acho que a mudança é a única coisa que a gente tem que ter certeza nessa vida, né? Eu não diria nem que é a morte, mas a mudança é diária, a mudança é. Quem tem medo de mudança, gente, eu já vou avisando, tá? Perda de tempo. Maior perda de tempo da vida é ter medo de mudança, porque caso você não tenha percebido, você muda todos os dias. Todos os dias. Você não é um robô, você não tem os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, nunca é na mesma intensidade, você nunca entra duas vezes no mesmo lugar. Sempre vai ter alguma coisa diferente, ou o clima vai estar diferente, a temperatura da água vai estar diferente, nunca vai ser a mesma experiência. Então a gente tem essa cultura da mudança já diariamente. Só que muita gente trava quando é para coisas, vamos lá, maiores, né? Para passos maiores. E por quê? Porque a gente tem medo do desconhecido, né? Porque no desconhecido a gente fica ali no escuro, mas e aí eu não, né? Aí o ego entra, né? Mas eu não controlo o que tá ali. E aí, se eu não gostar? E se eu correr risco? E se não sei o quê? Você fica se auto-sabotando? Mas se você não mudar, se você não abrir essa porta para as mudanças na sua vida, aí você vai reclamar que você está estagnado. Você vai reclamar que você está sempre, com as mesmas pessoas, no mesmo trabalho, não sei o quê, nada muda. Mas será que você está aberto para isso? Será que você dá essa chance, essa oportunidade para si mesmo? Então, é essas reflexões que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia para fazer sentido no hoje, né? Com certeza. Aline, quem está nos ouvindo aqui está começando a entender o que é multidimensionalidade, transição planetária, e mesmo para aqueles que já têm uma noção, pelo que tu tem estudado, pelo que tu tem experimentado, até no teu trabalho, o que tu entende da nova Terra? O que vai ser a Terra na quinta dimensão? Como é que vai ser essa experiência de quinta dimensão? Então, eu já li algumas coisas sobre isso e eu queria muito acreditar que será verdade, tá? Queria muito acreditar. Mas é aquela coisa, né, Marcela? Tudo tá mudando o tempo inteiro. Então é muito difícil até para alguém que tá numa dimensão superior à nossa bater o martelo e dizer que é isso que vai acontecer, né? Então essas mensagens vieram canalizadas, tudo mais. Mas mesmo esses seres, eu acho que eles não têm como prever, né? Porque
querendo ou não, a gente está numa fase da transição planetária que é bem crítica, né? Ela está trepidando, digamos assim, porque é uma época de turbulências, porque essa época do o feio tem que surgir para as pessoas olharem e criarem consciência, porque aquilo sempre existiu, mas estava por debaixo de panos e também porque as pessoas não tinham consciência para olhar para elas. Agora essas coisas estão mudando. Quanto mais luz a gente recebe aqui, né, dos flashes solares, dessas explosões, né, eletromagnéticas que estão vindo, mais a nossa consciência vai ganhando força, mais ela vai se expandindo. Então, isso está gerando essas instabilidades, tá? O que já era previsto. Isso aí já estava tudo nos planos, digamos assim. Vão ter anos ainda desafiadores, tá? Para a humanidade, em questões climáticas, em questões de plantio, né? De alimentação. Vai ter questões econômicas que vão surgir. Então, assim, a gente vai ter que ter muita força na peruca, muita fé para a gente transitar junto com a Terra, tá? Porque a Terra em si já vibra na quinta dimensão, né? Porque, como eu avisei, a gente adentrou nesse cinturão de fótons, a gente já está recebendo essa incidência de luz. Mas os seres humanos ainda não. Ainda, claro, tem gente que transita entre a quinta dimensão e terceira, tem gente que já consegue, tem gente que já consegue até transitar entre a sétima, porque são pessoas que se, né, trabalham muito, são muito sutilizadas e conseguem, através de uma meditação, acessar a sétima dimensão. Mas a grande maioria, né, vamos botar uns 95% da população mundial, é uma população ainda anestesiada, é uma população que não sabe nem o que se ocorre, né? Mas tem algumas pessoas que já vibram, né, justamente através daquelas movimentações que eu falei antes. Mas eu acho assim, ó, a nova Terra é para daqui. Eu espero estar viva para ver isso, tá? Mas não sei, tudo vai depender dessas movimentações futuras aí. Mas se for de acordo com o que eles estão falando, né, 2050, 2060, eu imagino que seja algo do tipo, tá? Que a gente já não vai mais estar consumindo nenhum tipo de carne animal, tá? A gente vai conseguir materializar a nossa própria comida. Isso não vai ser uma questão de, como é que se diz? Ai, não é essa palavra que eu quero achar, é tipo de coisas básicas, sabe? Tipo, que a gente tem hoje, tipo, comida, saúde, nananã. Não vai ser uma questão disso, entendeu? Porque a gente vai conseguir produzir esses alimentos nós mesmos. Porque, vamos lá, se nós somos, né, um aglutinado de átomos, né, que forma a matéria, porque já se foi descoberto que a matéria é um conjunto de átomos que vibram, nós vibramos, né, por isso as frequências que a gente fala. Então, é questão de tempo, maturidade e elevação para a gente conseguir materializar isso da nossa forma. Ah, tipo Harry Potter? Tipo Harry Potter, gente. Vamos lá. Vamos ser bem lúdico aqui, mas é tipo por aí, tá? É tipo, eu quero aqui comer tal coisa. Pá, apareceu. Por quê? Porque no nosso, se a gente for pensar por isso, nossos pensamentos, nossas emoções cocriam a nossa realidade. Então, se essa garrafinha aqui foi cocriada por alguém, né? Então, alguém teve que pensar, estruturar o projeto, tarará, 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 e fez, montou, tá ali. Isso vai acontecer de uma forma muito mais sutil lá na frente. Por quê? Porque nós vamos estar mais sutilizados. Hoje a gente aqui, a gente está muito denso ainda, né? Para falar dessa dimensão aqui. Mas numa quinta dimensão, né? Por tudo que eu tenho visto aqui, trabalhado também com os arcturianos, é tudo tão leve, é tudo tão tipo, assoprou, aconteceu, que por que não pensar que isso pode ser uma realidade lá na frente, né? Isso é o que eles dizem. E é uma coisa que, tipo, me fez pensar, tá, mas é muita viagem, né? Só que, claro, para nossa mente é uma viagem, né? Mas se a gente começar a pensar nos fatores por trás disso, acaba não sendo tão absurdo assim, sabe? Então, é claro,
A gente vai, eu acho, na minha cabeça, viver mais em colônias, né? Que tudo vai fluir harmonicamente, no sentido energético de falar de as energias, por exemplo, luz e tarará, tarará. Não vai ser como a gente conhece hoje, sabe? Porque a gente vai ter esse domínio da nossa de materializar as coisas, entendeu? Então não vai precisar mais, eu vou ter que pagar luz, vou ter que pagar gás, vou ter que isso não, na minha concepção não vai existir mais. Não Vão vai ser, fazer sentido, né? não vai fazer sentido. Então, mas principalmente em torno da alimentação, né? Porque, mas eu preciso matar para comer, porque eu preciso de carne, porque não sei o quê. Enfiaram isso na nossa cabeça, né? E aí a gente, tá ali, fizeram a vida inteira, eu vou fazer também, né? Que é o comportamento em massa. Mas muitas pessoas já entenderam que não precisam disso para sobreviver, né? E aí faz essa mudança. E aí, claro, recebe muito julgamento, muito hate, porque essa pessoa está fazendo algo contra uma grande massa, né? E todo mundo que sai da massa é visto como o estranho, o esquisitão. Então, assim, eu vejo lá, daqui a, vamos lá, 20, 30 anos, muitas mudanças, mas por um lado mais sutil. Eu vejo, claro, eu vejo o ego muito, assim, ó, se ele não tiver erradicado, ele vai estar muito neutralizado, porque a nossa consciência vai expandir tanto a ponto de ele ficar desse tamanico assim, porque hoje ele domina, assim, ó, cara, eu vejo tanta coisa na internet, mas, tipo assim, é uma coisa muito gritante, é muito forte mesmo. Mas eu vejo ele pequeno lá na frente, sabe? Eu vejo muito mais esse amor incondicional tomando conta, a nossa essência vindo para frente, liderando, sabe? Então eu vejo as coisas muito mais leves, muito mais harmônicas. Eu vejo a gente construindo mesmo, e essas crianças que estão vindo agora, elas já estão vindo com essa programação. E a gente nota a diferença, gente. Peguem aí umas crianças de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e olhem as de agora. Olhem com atenção para as crianças que não estão vindo agora. Então, eu tenho, agora, ultimamente, eu tenho muitas crianças na minha volta. Crianças de 1, 2 anos, 3 anos. Elas já estão anos-luz à nossa frente, porque elas são as herdeiras da nova terra. Elas já sabem lidar com coisas que a gente demorou milênios para descobrir. Elas já vêm com isso no DNA, na atualização nova delas. Então, elas não vão ter mas e o meu filho? Ai, meu Deus, mas e o meu filho vai passar por isso? Gente, ele vai estar muito melhor que a gente. Ele vai se adaptar muito mais rápido. Ele que, inclusive, vai ser, né, tipo, um dos líderes aí dessa nova terra que está por vir. Então, eu não teria preocupações com ele, eu teria preocupação com a gente. A gente tem muito que aprender, porque a gente já veio de um sistema quebrado, a gente ainda está nele. Essas crianças, elas estão ainda adormecidas para esse lado, ainda bem que elas não vão ser contagiadas. Mas muita coisa vai ter que mudar para elas assumirem esse esquema lá na frente, né? Com certeza. Aline, para a gente encerrar, passou rápido, né? Nossa. Muito rápido. Para a gente encerrar, tá? Quem nos acompanhou até o final, o que que tu diria, assim, ó, eu não gosto de conselho, tá? Não gosto dessa palavra, mas assim, o que que tu diria para alguém que tá assim, meu Deus, e agora? Eu ouvi tudo que isso que ela falou, o que que eu faço? Como assim transição planetária? O que que eu faço? O que que Uhum. tu diria para essa pessoa? Por onde ela começa para acompanhar esse movimento de sutilização, né? De mudança de dimensão de consciência, de uma dimensão mais densa, que é a terceira dimensão, Uhum. para essa quinta dimensão. Bom, o começo para cada um é muito muito peculiar, tá? É muito pessoal, assim, eu não gosto de dar regras, tá? Porque para mim foi de um jeito e eu já sei que para outras pessoas foi de outro. Então eu acho que tem que ser uma coisa muito guiada pelo coração da pessoa, sabe? Mas eu acho que assim, o autoconhecimento é o primeiro passo, sabe? Eu diria para você começar por você mesmo, antes de tentar se inteirar sobre transição planetária, sobre os seres de outras dimensões. Eu diria assim, ó, primeiro começa por você.
porque você é a peça que vai gerar essa engrenagem lá na frente. Então, eu acho que precisa haver esse discernimento, sabe? O que que eu vim fazer, o que faz sentido para mim, eu tô feliz aqui, não tô, faz sentido eu estar com essa pessoa, não tá, o que que você quer, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas perdidas, literalmente, sem saber o que fazer, para onde ir, e eu já tive nesse lugar. Então, o que me ajudou foi conhecer mais de mim mesma, foi entender como é que a Aline funcionava, para a Aline ter um direcionamento, porque se nem eu sei o que eu quero, que tem aquela frase da Alice, né, no País das Maravilhas, que é meu desenho favorito. Se você não sabe para onde você quer ir, pouco importa qual caminho você vai seguir, porque você não tem destino. Então, aproveita a viagem. Só que você vai ficar sempre nesse sentimento de, ai, mas para onde eu tô indo? Para onde eu tô indo? O que que eu faço? Então, antes disso, internaliza, volta para dentro, que é para onde a gente nunca deveria ter saído, né? A gente tem que voltar para dentro. Então, eu, de conselho de amiga mesmo, tá? Vão atrás desse autoconhecimento, façam essa reviravolta dentro de vocês, procurem ajuda, né? Façam terapia, porque ao vocês falarem sobre o problema de vocês, vocês estão externalizando algo que está lá dentro, e aí vocês conseguem se escutar. Porque muitas vezes a gente está aqui, ó, o mental está aqui, lá, 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 e você não se escuta, porque o seu mental está ligado 24 horas por dia, inclusive quando você dorme. Então, quando você para ali na terapia, você está na frente de uma pessoa e você fala sobre as suas situações, as suas emoções, você se escuta. Então, várias vezes até eu nem estava na terapia, eu estava fazendo a minha unha, que a minha manicure é minha manicure há 13 anos. Então, eu estava Uau! falando com ela, e aí eu falava assim, "Ah!" Aí ela falava, quê? Aí eu me liguei de uma coisa aqui. Meu Deus, tu é louca, né? Tu fala sozinha. Eu falei, sim, porque é justamente me escutando que a gente se dá conta das coisas, né? Porque elas estão ali. Que a gente. Aí que tá, né? Se a gente se escutasse, a gente nem ia precisar de terapia. Porque a gente só, né? Eu acho que a terapeuta é importante nesse sentido. Porque ela tá ali fazendo um papel de tipo, tá, mas olha aqui isso aqui. Tá, mas volta pra cá. Ela reorganiza essas ideias para a pessoa que está ali com a cabeça tão atordoada, tão bagunçada, que ela não sabe fazer isso. Então, esse é o papel da terapia, né? Organizar a casa. Então, eu acho que todo mundo tem que voltar para casa, voltar para dentro, para se encontrar. E partir, ali é o ponto de partida, entendeu? Então, calma. A transição vai acontecer, quer vocês queiram ou não. Então, calma, não tem pressa. Mas a pressa tem que estar dentro de si para se enxergar, se auto-trabalhar, justamente para refletir no fora, né? Perfeito. Aline, foi uma delícia conversar contigo, foi um prazer imenso. Espero que a gente volte a gravar outros episódios sobre outros temas. E quero te pedir para deixar teu Instagram, quem quiser te acompanhar. A Aline faz séries de vídeos maravilhosos para a gente, bem mastigadinho para a gente entender questões profundas, importantíssimas para o nosso processo. Então, deixa aí os teus contatos, fica bem à vontade. Bom, então eu tenho o meu Instagram, que é Aline Jäger Terapias, tudo junto, né? O Jäger é Jager. E eu tenho também o meu canal no TikTok, né? Que também tudo que eu posto lá no Instagram eu levo para lá também depois. Que é a mesma coisa, Aline Jäger Terapias também, vocês vão me encontrar no TikTok. E é isso. Gratidão, Aline. Beijo Obrigada, grande para Marcela, ti. pelo convite. E eu espero que a gente retorne também com outros assuntos. Gratidão. Obrigada. Então, esse foi o Conversas com o Universo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, seja no Spotify, seja no YouTube. A gente vai adorar saber o que vocês sentiram, o que vocês pensaram, o que vocês refletiram. Tiveram dúvidas? Deixa aqui nos comentários. E aí a gente volta na semana que vem com um novo episódio, com um novo universo particular para você. Até lá!